Fala galera, Gabi aqui, trazendo mais um episódio para vocês do podcast Justo Agora. E hoje estou com uma convidada especial, Lívia de Barros Lima. Oi Lívia, tudo bem? Um prazer tê-la aqui. Fala aí, dá um oi pro pessoal. O prazer é todo meu, Gabi. Muito obrigada pelo convite para estar aqui no podcast Justo Agora. É um enorme prazer. A Lívia, gente, né, para quem não sabe, ela é advogada, né, formou aí pela PUC Rio, também minha colega, né, entramos juntas. Ela é mediadora de conflitos, capacitada pelo Mediare e pelo Instituto da Cor, membro da Comissão de Estudo sobre Prática de Direito Sucessório do IBDFAN aqui do Rio de Janeiro e atua em consultoria jurídica, né, com negociação, mediação de conflitos familiares, sucessórios e oriundos de empresas familiares, bem como em planejamento patrimonial. Quantos conflitos, hein, Lívia? É verdade, Gabi. E justamente para evitar conflitos, né, a gente está trazendo o tema aqui hoje do planejamento patrimonial, planejamento sucessório, que tá bem em alta e é bem importante. Importantíssimo, né, Lívia? Então, eu chamei ela aqui especificamente, né, para a gente parar com essa cultura, né, que direito é briga. A Lívia está aqui, né, pô, capacitação, em mediação, né? Então, vamos sentar, vamos conversar, gente, passar essa mensagem legal também no direito. E vamos falar, como ela disse, né, de planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório, como ela também colocou, é um tema que está em alta. Eu acho que, infelizmente, por causa de tudo que aconteceu aí em relação à pandemia, né, esse assunto, infelizmente, né, da morte e tudo, de como a gente vai tratar isso, a questão do testamento. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco, né, de um sentimento de que é um tabu, de que as pessoas não querem falar muito sobre isso, às vezes não entendem, ou realmente Então, não pensam, né? são conversas muito difíceis, né? E na sociedade brasileira é realmente muito comum ter esse tabu ao falar de morte, ao falar de patrimônio, tanto com relação à herança, né? Tanto com relação ao regime de bens também, né? É algo que é uma conversa complicada, né? Tem muita gente que relaciona planejamento sucessório com fraude, e, na realidade, o nosso intuito aqui é dizer justamente o contrário, né? O planejamento sucessório nada tem relação com fraude. O que a gente defende é um planejamento, uma organização patrimonial, né? Uma adoção de medidas para organizar a sucessão e a transferência de bens, sempre respeitando os limites legais, sempre dentro da legalidade, justamente para garantir uma segurança jurídica, né? Dos nossos clientes. Exatamente, né? O que a gente tem que pensar aqui, né, como a Lívia falou, é que a gente tem regras muito fortes, a gente chama até juridicamente falando de normas cogentes, né, que são normas que você não pode afastar, né? Quando se trata de sucessão, de testamento, né? A sucessão que não envolve testamento também, né? Não só testamentário, mas a gente tem essas regras muito fortes, muito específicas. Então, como ela falou, essas medidas, né, essa organização mesmo da sucessão, que vem com o planejamento sucessório, né, a gente poderia definir o planejamento sucessório, né, como esse mecanismo mesmo para propiciar essa adoção de medidas, para organizar, né, essa sucessão, a transferência de bens, ela tem que acontecer, né, esse planejamento tem que acontecer de uma forma harmônica, né, com a lei. A gente tem que compatibilizar os dispositivos. Então, um tema interessantíssimo, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Foi um desafio, né, Lívia, fazer um recorte aqui. O que que a gente vai falar? A gente sentou, conversou, conversou. O que que a gente vai trazer para o pessoal? Porque é um tema, né, é muito vasto, né, muito rico, muitas polêmicas e muitas novidades também, né? Também, Gabi. E falando logo sobre esses limites, né, um dos limites mais importantes que a gente tem dentro do planejamento sucessório é a legítima, que corresponde a 50% do patrimônio, do autor da herança. E quando o autor da herança, o titular do patrimônio, ele tem herdeiros necessários, como cônjuges, filhos, descendentes, né, ou ascendentes, na ausência de descendentes, a gente tem essa reserva dessa legítima e tem uma limitação na disposição testamentária, né? Eu acho que inclusive é uma grande polêmica, né, a questão da própria legítima. Será que é cabível a gente falar nessa reserva aí de 50%? Porque quando você tem
realmente herdeiros necessários, né? A lei ela vai dispor, ela vai dizer quem são esses herdeiros necessários, né? Tem uma ordem específica, a gente tem que necessariamente observar isso. Então, o testamento, né, você pode testar, né, é um ato, né, de liberalidade do testador, é possível que haja testamento, mas o testamento ele só pode contemplar 50%, né, os outros 50% que não fazem parte da legítima. E essa é uma questão, né, bastante polêmica, mas já é o primeiro limite que a gente tem que mostrar que existe, né? A gente não pode pensar em planejamento sucessório sem falar de legítima, sem explicar, né, para você ouvinte, né, caso não saiba, que não é assim, né? Eu não posso pegar tudo que eu tenho e colocar num testamento, fazer disposições como eu bem entender, né? Eu tenho que necessariamente observar esses herdeiros necessários, né? Ver se eles existem, né, Lívia? Exatamente, Gabi. O testador, ele pode colocar no testamento a forma como ele quer que seja organizada a partilha de bens, mas essa partilha de bens no próprio testamento, ele tem que deixar definido, né, o que corresponde à cota dos herdeiros necessários. Esse 50%, que aqui no Brasil é 50%, né? Em outros países o número pode ser diferente e existem países também que nem existe, né, esse conceito de legítima. Mas tudo isso pela solidariedade familiar, né, a existência dessa reserva, desse limite legal, né, para testar, e também esse limite é igual na doação, né, a pessoa só pode doar também se ela ultrapassar esse 50% do patrimônio, chama-se doação inoficiosa, e aquele herdeiro é, o, que se vê prejudicado, ele pode entrar com uma ação pedindo justamente a nulidade daquela doação que foi feita acima do limite permitido. Hoje o STJ entende que existe um limite de tempo, né, um prazo de 10 anos para o herdeiro entrar com essa ação, mas é super interessante também. É bastante interessante esse ponto que você trouxe da solidariedade familiar, né? Eu acho que Um é dos um dos princípios constitucionais, né? exatamente. Eu trago aqui muitos princípios constitucionais, já são figurinhas fáceis já, né? Dignidade humana, o pessoal já conhece os direitos da personalidade aí juntos também. E quando a gente pensa em direito de família, né, a gente tem o princípio da solidariedade, né, compreendido nele mesmo, digamos assim, mas quando a gente pensa em direito de família, a gente tem a solidariedade familiar. E as pessoas que defendem a existência da legítima, né, dessa reserva aí patrimonial, né, que não pode, né, você não pode dispor livremente, né, defendem com base na solidariedade mesmo, né, e que aqueles bens permaneçam ali no seio familiar, né, mas como a gente já falou aqui, e ainda vamos elaborar ainda mais, né, é uma questão polêmica. E outra questão também um pouco polêmica, que eu acho que as pessoas, de repente, né, não sabem disso, ou até já ouviram falar, que é a ideia da pacta corvina, né, que a gente tem uma vedação legal, né, que a gente não pode fazer, né, contratar, dispor, enfim, negociar ali sobre a herança de pessoa viva, né, e acho que isso também é um limite muito interessante, né, uma regra lá do Código Civil, né. É um limite que vem sendo conversado muito, né? Muitos autores vêm pedindo a flexibilização desse limite, principalmente no que tange, por exemplo, a renúncia à concorrência, a renúncia recíproca à concorrência do cônjuge. Então, se a gente vai conversar aqui sobre o pacto antinupcial, né? Existem autores que defendem a possibilidade dos nubentes, né, antes de se casarem, fazerem um pacto antinupcial, e nesse pacto antinupcial estabelecerem que eles renunciam reciprocamente à herança um do outro, né? É, a doutrina majoritária ainda entende que isso não seria possível pela legislação atual, em razão da existência da vedação ao pacto sucessório, vedação à contratação de herança de pessoa viva. Então, que isso só seria possível com a mudança desse artigo, né, o artigo 426 do Código Civil, mas existe uma corrente expressiva também que defende a possibilidade desse acordo entre os nubentes. Exatamente, né? Porque a gente tem, como eu falei, a norma cogente, né, aquela disposição, né, que está ali, determinando que, olha, nesse caso aqui, né, vai haver aí a vocação hereditária, né? Quer dizer,
você tem que pensar que serão herdeiros, mas aí será que a pessoa, né, com a vontade dela, acho que um ponto central aqui da gente pensar é a vontade da pessoa, né? Será que a pessoa deixando bem claro, olha, né, eu gostaria de afastar realmente essa questão sucessória, né? Será que eu não teria a possibilidade de fazer isso? E a gente vê que não é tão simples, né? Porque a gente tem essa vedação, então de repente seria uma limitação aí, esbarraria nessa questão que está lá no Código Civil de você dizer, a partir do momento que você fala que quer afastar, essa questão sucessória, você está esbarrando numa norma, né, muito forte aí que está no código e você não pode, né, mexer ali na herança da pessoa viva, né, fazer disposições, né, quaisquer disposições, né, nesse sentido. Então é interessante a gente falar dessa limitação também, né, Lívia? Com certeza. E eu, particularmente, defendo que isso realmente precisa ser flexibilizado. Eu entendo que a lei ainda não permite, mas que realmente precisa ser flexibilizado, isso precisa ser repensado, considerando as demandas atuais, né, Gabi? Hoje a gente vê muitas famílias recompostas, famílias que tiveram filhos, casais, né, que tiveram filhos, construíram patrimônio ao longo de toda uma vida, e eles resolvem se casar de novo e eles, de alguma maneira, querem resguardar esse patrimônio que foi constituído com sua ex-esposa ou seu ex-esposo, naquele âmbito familiar, né, junto com os seus filhos, e os dois não querem que, se um vier a falecer, o outro concorra na sucessão hereditária junto com seus filhos, né, junto com seus descendentes. Então, eu acho interessante a gente pensar no aumento da autonomia da vontade, né, do titular do titular do patrimônio, que vem crescendo bastante, né, esse anseio pelo aumento da autonomia da vontade, para que e é justamente esse um dos objetivos também do planejamento sucessório, né, a gente poder, por meio de instrumentos jurídicos, como você citou, testamento, então doações associadas ao usufruto, às vezes o usufruto pode ser instituído, o uso, o gozo, a posse, né, do bem, pode ser instituído também por meio de testamento, então a gente pode pensar na possibilidade de alguém querer deixar a nua propriedade de um imóvel para os seus filhos, por exemplo, mas deixar o usufruto para uma irmã, um tio que mora naquele imóvel, justamente para que tenha uma segurança, né, resguarda a proteção daquela pessoa enquanto ela ainda estiver viva, se considerando um usufruto vitalício, né? Agora, o usufruto também pode ter prazos. Eu concordo muito com o que você falou, até porque até um dos pontos que a gente estava conversando antes de gravar é que o Código Civil ele é antigo, né? Entre aspas, ele é de 2002, mas ele é ainda mais antigo. É o projeto de 1975, né? O projeto de lei. Então, a Daniele Chaves Teixeira é doutora, a doutrina e muito importante no âmbito do planejamento sucessório. Ela defende, né, justamente o descompasso entre o Código Civil, entre a regulação do direito sucessório e as demandas atuais, e principalmente considerando que a Constituição de 88 trouxe mudanças significativas, né? E a gente tem um Código Civil cujo projeto é anterior à Constituição de 1988, então fica um pouco engessado, como a própria autora, né, Daniela Chaves Teixeira, defende. Fica bastante engessado, né, essa questão de você pensar que, de repente, aquelas regras ali, as disposições, por mais que sejam cogentes, que tenham essa força, elas não são Não atuais, mais, né? exatamente, não mais se coadunam com a realidade, né, com a demanda da sociedade brasileira, e por isso a importância de se fazer um planejamento sucessório justamente para que a sua vontade seja de alguma forma prevalecida, né? E não o que está na lei. Às vezes não há coincidência entre como você gostaria de dispor os seus bens e a forma como a lei define. E claro, você tem autonomia, né, para dispor diferentemente do que a lei define, sendo certo que existem limites que você não pode ultrapassar, né, como a gente citou, da vedação ao pacto sucessório e à legítima, né,
preservação da legítima. Exatamente. Eu acho é bem interessante isso, porque na minha opinião isso gira muito em torno da vontade mesmo, né, a gente pensar na vontade das pessoas e pensar que essas regras elas não estão exatamente, né, condizentes com a gente está em 2022, né, quer dizer, já faz 20 anos, já mesmo que o código fosse de 2002, né, pensando aqui, já faz 20 anos, né, que a gente está aí com essas regras e a sociedade muda, como a Lívia colocou, você tem novos arranjos familiares, é que eu ressalto, né, mais uma vez, né, que eu já até comentei em outros episódios, né, em questão do direito das famílias, né, uma questão das entidades familiares, dos novos arranjos, de tudo que tem aparecido, das necessidades das pessoas, né, o direito ele tem que tutelar as necessidades à vontade. Né? Então, de repente, tem uma norma ali do Código Civil, né, tem uma disposição, e para o seu caso, de repente, você não gostaria que aplicasse daquela forma, você tem, né, ali o seu patrimônio, como é que você vai fazer para compatibilizar mesmo, para tornar possível esse planejamento sucessório? Então, como a Lívia colocou, a gente tem vários mecanismos aí, né, que né, o testamento, né, essa questão da doação mesmo, e o próprio pacto antinupcial, que eu acho que é o objeto principal aqui que a gente escolheu, né, dentre aí todos os temas, todas as questões sobre o planejamento sucessório, a gente vai falar um pouquinho mais de pacto antinupcial, né, Lívia? Assim, como é que isso se enquadra aqui no tema que a gente está trazendo, em especial, né, para essa questão do planejamento mesmo, como é que as pessoas podem entender isso na prática, né? Então, as pessoas têm liberdade de pactuarem, né, qual regime de bens elas querem escolher, tanto para uma união estável, quanto para um casamento. E esse regime de bens, ele vai começar a valer, né, vai entrar em vigor a partir justamente do início do casamento, né, ou do início da união estável. Na fase de namoro, não há incidência de regime de bens. Inclusive eu falei com a Liv, né, ela já falou que a gente podia até gravar um outro episódio, né, sobre contrato de namoro. Eu acho que é um episódio bem interessante, né, Lívia, dá o que falar, porque o namoro realmente, né, inclusive tem até a questão do namoro qualificado, né, a gente não pode dizer que é união estável, porque tanto o casamento quanto a união estável, né, inclusive isso é uma mudança até na sociedade mesmo, né, a união estável vem ganhando força. E tanto casamento quanto união estável, eles vão ter consequências jurídicas, né, em termos patrimoniais e sucessórios, né, que são diferentes de um namoro, né, que você não vai ter isso. Não vai ter consequência jurídica, Né, exatamente. então a gente tem que fazer essa diferenciação. Mas isso aí eu acho que o que vale um episódio, né? Contrato de namoro é um tema que eu adoraria conversar aqui com você também. Muito o que falar sobre contrato de namoro. Acho que desperta curiosidade aí. Você ouvinte já ouviu falar de contrato de namoro, né? Tem curiosidade aí. Eu acho que se eu clicar, é tipo um clickbait, né? Você quer saber o que que é o contrato de namoro. Mas É bem voltando aqui. interessante falar, né, só para adiantar um pouquinho desse próximo episódio, que quando a gente fala em contrato de namoro, a gente está falando em realmente em pessoas que não vivem uma união estável, né? Elas não preenchem os requisitos da união estável, que a gente pode citar aqui, que são requisito da união duradoura, né, pública e com intenção de constituir família. Então, são pessoas que realmente vivem um namoro. É claro que, independentemente da existência do contrato de namoro, se a realidade demonstrar que preenche os requisitos da união estável, esse contrato de namoro não vai ter valor, né? Ele só vai ter valor se realmente se estiver se tratando de uma relação de namoro. Exatamente. O que você não pode fazer é dizer, ó, isso aqui é só namoro, né? Querer sair fora aí das regras, não, isso aqui não é estável, na verdade é, né? Então, estando aí os requisitos, estando presentes os requisitos da união estável, não tem que falar que é namoro, porque não é namoro coisa nenhuma, né, Lívia? A gente sabe bem que não é. Exato. Exatamente. É. E é interessante também no contrato de namoro você poder estipular, fazendo até uma analogia com o pacto antinupcial, que é o pacto que é feito antes do casamento, né? Você poder estipular o regime de bens, caso esse namoro evolua para uma união estável. Porque o que a gente tem aqui é uma dificuldade imensa dos próprios envolvidos, né? De saber quando tem início, de fato, essa união estável. Então, como é uma relação muito fática, diferentemente do casamento que exige uma série de formalidades, né?
para ter início, a união estável não exige, né, que você faça uma escritura declaratória de união estável, que você faça um contrato particular de união estável para ela ter início. Basta realmente o preenchimento dos requisitos e dessa relação fática. Então, é bem interessante você poder já estipular qual regime de bens você quer que prevaleça quando, caso, né, essa relação de namoro evolua para uma união estável. E ainda mais considerando, né, que o STJ já entendeu que se você faz uma escritura declaratória de união estável, muitos anos depois de fato essa união estável ter início, a escolha desse regime de bens diferente do regime supletivo legal, que hoje em dia é o da comunhão parcial de bens, no período em que não houve a escolha de bens, desde o início da união estável até o período em que você está escolhendo o regime de bens, o regime é o supletivo legal, da comunhão parcial. Então, vamos supor que um casal já está há 10 anos vivendo em união estável e eles decidem fazer uma escritura declaratória de união estável. E eles colocam lá, em 2012, iniciamos a união estável, e hoje, né, estamos formalizando essa união estável por meio dessa escritura declaratória e pactuamos o regime, por exemplo, da separação total de bens, né, a separação convencional de bens. Esse regime da separação convencional de bens, a jurisprudência entende que começa a valer a partir daquela escritura, então a partir de hoje, a partir de 2022. E durante esses 10 anos que eles viveram sem pactuarem o regime de bens, o regime é o da comunhão parcial de bens, que é o regime hoje supletivo legal, né? Claro que antes de 1977, o regime era da comunhão universal de bens. Então, também é interessante pensar nessa mudança, né, do regime supletivo legal, na ausência da escolha do regime, qual é o que a lei define como o regime vigente. Isso que a Lívia colocou, na prática é muito difícil, às vezes, né, as partes elas chegam para conversar com a gente, não sabem exatamente, né, quando é que começou a união estável, às vezes você quer desconstruir a união estável, tem que primeiro reconhecer, saber quando é que começou, e essa forma que ela explicou, né, é uma maneira de você fazer valer a sua vontade, dizer, ó, estou manifestando aqui que eu gostaria que fosse esse regime. Né, mas aí falando em regimes, né, já trazendo a questão para a pluralidade de regimes que a gente tem, né, como a Lívia já adiantou aqui um pouquinho para vocês, a gente tem alguns regimes de bens, né, e é importante pensar realmente na vontade das partes, no que elas desejam ali naquela relação, porque cada regime ele tem consequências jurídicas diferentes, né, especialmente do ponto de vista sucessório, que é o nosso objetivo principal aqui, né, no episódio. Então é interessante saber, né, mas será que é a comunhão parcial, a comunhão universal? Como é que vai ser essa questão, né? Quem vai herdar, qual é o bem que herda, mas é meieiro, quer dizer, existem contornos diferentes dependendo aí do regime, né, Lívia? Eu acho que por isso que vale tanto a gente explicar, né, essa questão da vontade. O que você gostaria, como, né, você gostaria que acontecesse, né, na prática, e você se informar realmente, né, conversar com um advogado, um profissional que possa te orientar, porque às vezes a pessoa não sabe, são pequenas sutilezas, né, que geram impactos, né, e ali de acordo com as regras legais, né, da questão dos bens mesmo, da transferência dos bens.